Nós estamos no nosso último dia de jejum, dentro da campanha que estamos fazendo. Hoje é o 7º dia. Eu não sei como os irmãos estão. Eu estou bem na casquinha. Eu não sei como é que foi a caminhada dos irmãos, mas ontem eu até compartilhei lá na mesa lá de casa. Ô Jesus, ontem eu senti. Ontem foi um dia que, oh Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Porque foram dias de vitórias também, de grandes bênçãos. Eu tenho muitas bênçãos a compartilhar com todos vocês. Tenho uma palavra de incentivo a cada um aqui presente, e creio que Deus está trazendo grandes bênçãos. Ô irmão, obrigado, amado. Só depois de meio-dia. Ô Jesus, ô maravilha. Meio-dia nos encontramos. Oh Deus. Bênção, né, irmãos? Não, deixa aqui, porque é esperança viva. Oh, Deus. E nós começamos a meditar durante o início da semana sobre as 7 razões de nós jejuarmos. Mas foram lutas, viu? A começar, eu fiquei boa parte da semana sem celular. Eu fiquei sem que ele funcionasse. Olha que luta. Mas depois, bem no final, que ele voltou a funcionar. Então eu comecei a compartilhar com os irmãos, por isso depois não pude dar sequência. Mas antes mesmo que ele perdesse a conexão, eu recebi uma ligação e eu comecei a orar a respeito de tantas coisas, compartilhei aquilo com os irmãos, falei assim, Deus, sustenta-nos, Senhor. Nós oramos, colocamos os alvos, eles não são pequenos, nós precisamos de uma intervenção divina. Deus tem de misericórdia. E aí eu falei, Deus, começa a agir a nosso favor, começa a agir. Porque se nós formos fazer tudo com a força do nosso braço, com a nossa própria força, estaríamos agindo como homens naturais, como pessoas naturais, mas eu queria ver o sobrenatural de Deus. E aí eu recebo a ligação de uma pessoa, e de onde era? Da contabilidade. E ele falou assim, olha, até sexta-feira é o prazo de declaração do imposto de renda da igreja. E eu havia recebido há tão pouco tempo a documentação da parte do nosso irmão, que era responsável. Oh Deus, será que vai dar tempo de organizar tudo? E deu tempo de organizar tudo. Aí levei lá a documentação para ele, sentei com ele, conversei com ele e falei com ele, olha, nós estamos tendo muitos impedimentos, né? Você vê, a Receita Federal não liberou todas as coisas. Aí contei para ele tudo que aconteceu ao longo dessas longas visitas à Receita Federal. E falei assim, não, preocupa não, mas está tudo errado. Eles estão te orientando errado, por isso que não está dando certo. Eu falei com ele, mas são profissionais da Receita, são auditores da Receita. Não, mas está tudo errado. Teve a mudança, teve a atualização, e na mente deles não houve essa atualização. E o que Deus fez? Graças a Deus, fizemos a declaração correta do nosso imposto de renda. Estamos em dia com a Receita. Ele já fez o documento DBE, que tem 1 ano e meio que está preso na Receita. Já está liberado, já foi entregue. Já fui no Correio, cheguei no Correio sexta-feira, passei a tarde no Correios. Quando eu consegui ser atendido, já passava das 4 horas. Aí ela falou assim, olha, falta agora o selo do reconhecimento de firma, falta isso. Eu falei assim, meu Deus, mas eu estou no centro da cidade, eu vou ter que vir em Venda Nova, fazer isso, voltar antes das 5, não dá tempo não, é impossível, já são 4h20 ou quase 4h30. Ela foi e falou assim, então, eu estou vendo o esforço da sua pessoa, então eu vou dar uma dica. Quer dizer, eu pensei, uai, se não fosse isso eu não receberia dica? Ela falou assim, olha, vai
caminha aqui 1 quarteirão daqui. Lá tem um cartório que vai resolver seu problema. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que não facilita a vida de todos? Né? Saí correndo, fui lá, resolvi, fiz o que tinha que fazer, voltei, ela foi e falou assim, ó, e você não precisa pegar a senha de novo não, fique em paz, né? Pode vir direto em mim. Eu tinha pego a senha de número 327. Aí quando ela falou assim, aí você volta aqui, eu falei assim, oh, Jesus, é muita aprovação, meu Deus, é muito. Ela falou assim, não, você não vai pegar fila, você pode vir direto. E a documentação está toda lá, todinha, está toda lá. E eu tentando resolver durante essa semana as coisas da prefeitura, estive na prefeitura, aí combinamos com o moço de restaurar o passeio, ele não pôde, Deus sabe por quê, ele vai poder segunda-feira agora, se Deus quiser, graças a Deus, e dentro do prazo. E dentro do prazo que nós temos também disponível, por causa dos nossos afazeres, Deus está fazendo todas as coisas, Deus tem dado vitória. Né? E eu tenho visto a mão de Deus, e ao mesmo tempo nós temos que confiar na mão do Senhor, nós temos que confiar integralmente no Senhor. Nós vimos que o jejum é uma ordem divina. É fácil jejuar? Não, é muito difícil jejuarmos. É um sacrifício? É um sacrifício. Disciplina a carne, mas ao mesmo tempo nos coloca numa situação de dependência do Senhor. Quando nós jejuamos, nós não temos o mesmo vigor quando nós estamos bem alimentados. E quando nós estamos com vigor físico, mental, até mesmo emocional, nós temos a sensação de podermos fazer todas as coisas, mas isso não é verdade. A verdade absoluta é que tanto o vigor físico, mental, emocional, ele vem do Senhor. Todas as coisas vêm de Deus. Nós nada somos se Deus não nos der aquilo que temos. Isso é importante. É muito, muito importante. Quando nós caminhamos na vida, nós olhamos para tudo quanto temos vivido, nós vemos a boa mão do Senhor. Mas enquanto somos jovens, somos pequenos, cheios de vigor e de verdor, nós acreditamos que tudo fazemos, mas não é verdade. Toda boa dádiva vem do Senhor. E ao mesmo tempo, se o Senhor nos ordenou que nós jejuássemos, nós temos que obedecer, porque Ele sabe de todas as coisas. Em Joel, capítulo 2, verso 12, diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Ó Senhor, que o Senhor coloque o teu choro, o teu pranto no nosso coração, para que possamos prantear segundo a tua vontade e reconhecermos a tua soberania. Nós devemos jejuar e nos humilharmos diante da boa, poderosa e potente mão de Deus. Isso é importante nós sabermos, porque se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele nos exaltará, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 10. É importante nós sabermos que nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor. Durante essa semana, na nossa reunião familiar com o Senhor, nós lemos o livro de Salmos, ou concluímos a leitura de Salmos. E na leitura do Salmo 35, verso 13, diz, eu me humilhava, minha alma, com o jejum. E os salmistas nos ensinam tanto a respeito de se humilharem diante da mão de Deus. Como vimos, a respeito do ensinamento das torrentes do Negueb,
Nós sabemos que a pessoa de Davi estava ali no deserto, fugindo da morte, porque Saul o perseguia. Mas ele confiava em Deus. Mas o lugar pelo qual ele fugiu, havia morte também. Seria como uma pessoa fugindo da morte para a morte. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fugir para o deserto, ou de estar numa região de deserto. Ali não há esperança, ali há muito calor, há muito perigo. E o corpo se enfraquece tão rapidamente que todo o vigor natural, ele desaparece no contar das horas. E ali o Senhor o proveu. Deu a Davi não só o escape, como também a sabedoria. É interessante nós vermos a mão do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Deus cuidou de Davi. Davi se humilhou debaixo da mão do Senhor. E Deus exaltou Davi a seu tempo. Deus deu vitória a todos os ataques malignos. Eu me lembro que eu separei os dias em oração e orando por diversas áreas, assim, juntamente com os irmãos. Mas falando da sexta-feira novamente, foi o dia mais penoso, mas foi um dia de maior batalha, onde o meu pedido de oração é que o Senhor jogasse por terra todos os inimigos de Deus, todos os principados, todas as potestades que impediam ou que lutavam contra a boa obra do Senhor nesta comunidade, neste lugar. Isso é importante nós sabermos, que é com luta que nós vencemos. É com luta que nós conquistamos tudo quanto o Senhor tem nos confiado. E é por meio do jejum que nós vencemos as grandes lutas, que nós vencemos também as tentações. E com isso nós estamos habilitados pelo Senhor a obedecê-los integralmente. Como é difícil obedecer o Senhor integralmente. Obedecemos sim o Senhor, mas integralmente, como é difícil. Obedecer ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração, confiando que Ele nos dará a vitória a respeito de todas as coisas. Não estou falando daquilo que nós já sabemos das grandes possibilidades de vencermos, mas eu estou dizendo a respeito daquilo que nós sabemos que somente com o Senhor podemos vencer. Sabendo também que através do jejum, a boa obra da Igreja de Cristo avança. Orando e jejuando por todos aqueles que ainda não alcançamos, mas o braço forte do Senhor já os alcançou no mundo espiritual, em nome de Jesus. Quando intercedemos pelas pessoas, pelas vidas, sabendo que a boa mão do Senhor está fazendo à nossa frente, é infinitamente mais confortável. Me vem à mente tantas pessoas pelo qual já intercedemos aqui neste lugar, que tivemos o testemunho e que o Senhor continuará fazendo, em nome de Jesus. Deus é muito bom. Deus é um Deus do impossível. Deus que faz o impossível acontecer. Aquilo que não podemos fazer, recorremos a Ele. Quantos testemunhos temos para dar? Quantos testemunhos ainda daremos? Vidas que o Senhor está libertando, vidas que o Senhor está salvando, vidas que o Senhor está trazendo todo tipo de libertação. Porque o jejum também é tempo de alcançarmos vitória em tempos de crise. O ser humano de tempo em tempo entra em crise. As circunstâncias, elas mostram as dificuldades da vida e o nosso interior sente essas dificuldades.
mas é hora de jejuarmos, para que alcancemos a vitória que vem do Senhor. A Bíblia nos mostra ensinamentos maravilhosos, como, por exemplo, podemos ler aqui agora. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam, nem bebam nada, nem de dia nem de noite. E as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aqui nos mostra algo que nós devemos pensar todos os dias. Algo que aprendemos e que é sábio. Devemos viver por aquilo que vale a pena. Sempre. Toda a nossa vida precisa ser pautada neste princípio. Devemos viver por aquilo que vale a pena. Mas também nós devemos pensar se por aquilo que nós vivemos realmente vale a pena. Isso significa que por aquilo que vale a pena viver também vale a pena morrer. Porque tem valores sublimes, tem valores que são além daquilo que podemos imaginar. Porque eles são incorruptíveis, pois são valores eternos, pois são coisas pelas quais nós sabemos que o nosso Deus, Jesus Cristo, morreu. E porque Ele morreu, realmente vale a pena. Traz a restauração espiritual. Queridos, como nós, muitas vezes, nos desviamos do foco que Deus tem nos mostrado, que a palavra tem nos mostrado, que a palavra tem nos ensinado. Muitas vezes perdemos o foco. Como é fácil nós, como seres humanos, nos distrairmos com as coisas ou boas demais dessa terra, ou ruins demais dessa terra. As que são mais ou menos, mas aquelas que são boas demais saltam aos olhos. E por isso, muitas vezes nos distraímos. Ficamos vislumbrados demais com as belezas das coisas da terra. Eu me lembro nos dias que Marina estava viajando, eu e as meninas fizemos em uma noite um momento de boa alimentação, né? Vamos pensar assim. Essas meninas comeram tantas frutas, que maravilha, era de encher os olhos, né? Meninas saudáveis, comendo fruta junto com o pai. É lógico que é importante nós usarmos a estratégia certa, confundir de chocolate, né? Porque o chocolate ajuda muito a criança a comer fruta, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. E aí, durante aquele momento que nós estávamos compartilhando, nós estávamos vendo alguns vídeos de viagem a respeito de Dubai. Meu Deus, aquilo era de encher os olhos. Que construções belíssimas, que lugares paradisíacos, né? E aquilo enchia os nossos olhos. Víamos coisas grandes demais, belas demais. E na sequência, quando terminamos aquela refeição e aquele momento de distração, fomos fazer a nossa leitura e a nossa meditação na palavra. E lá em Salmos dizia que todas as coisas fez o Senhor. Todas as coisas fez o Senhor. O Senhor fez todas as coisas e todas elas Ele sustenta. E nós, que por um momento estávamos, de alguma forma, podemos dizer um pouco dispersos, a respeito de todas aquelas belezas que enchiam os nossos olhos e o nosso coração,
a palavra de Deus nos ajudou a lembrarmos que Ele fez todas as coisas. E uma das grandes coisas que mostrava no vídeo era um palácio. E aquele palácio era um templo onde as pessoas adoravam a Alá, onde os muçulmanos, eles entravam descalços e se prostravam diante de Alá. Eles se dobravam ali, dobravam seus joelhos no maior tapete do mundo. Ele foi tecido por 1.200 pessoas. Ele tem mais de 6.000 metros, mais de 6 quilômetros de extensão. Isso significa que esta é a extensão do templo. Tenta imaginar um templo completamente coberto de mármore. As colunas cobertas de mármores, e ali haviam artes feitas por mármores de todas as partes do planeta, desenhando flores belíssimas. Ali também se encontra o maior lustre e o mais caro e o mais luxuoso lustre do mundo. E ali as pessoas se prostravam diante de uma entidade que não lhes deu nada, porque não lhes podem dar, e não morreu por eles. E nós conhecemos a Cristo, que fez todas as coisas, que todas as coisas sustenta nas suas mãos, e morreu por nós. E talvez você pense, então não seria adequado nós termos um templo, onde neste templo nós depositaremos todas as nossas riquezas e bens para agradarmos o coração de Deus? Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro de nós. É verdade que nós devemos apresentar ao Senhor um templo limpo, um templo adornado, um templo que é digno de não somente recebê-lo, mas também para agradá-lo e adorá-lo todo o tempo. E esse templo somos nós. Deus nos fez casa do Senhor. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sendo dignos, Ele fez isso por nós pela sua misericórdia. Por esta razão, por este motivo, eu convido a todos os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Nós demos o início da leitura deste texto no domingo passado, e este domingo concluiremos a partir do verso de número 18. Diz assim, a partir do verso de número 18, Romanos, capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amados, é fato o quanto sofremos devido ao pecado no coração do homem. Também toda a criação sofre. O homem tem destruído tudo quanto Deus fez e fez com perfeição. O homem que destrói é o homem que não conhece a Deus. É o homem que vive segundo o mal que nele habita. Mas o homem que tem o Senhor aguarda pela fé e na esperança da glória a restauração de tudo quanto Deus fez. A questão é como aguardaremos a respeito dessa esperança. Aguardaremos pela fé e pela fé viveremos em oração. A Bíblia nos ordena que nós devemos orar incessantemente. E aqui, a partir do verso 26, nos traz uma orientação que alegra o nosso coração. Verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Realmente, irmãos, nós não sabemos orar como convém. Realmente não sabemos. Mas a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por nós. Esta mesma palavra diz que ele conhece o coração do Deus poderoso. E ele sonda o nosso coração. E no verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quão confortável podemos viver sabendo que o Senhor não permite que venha sobre nós nada se não for segundo o seu querer ou segundo a sua permissão. O texto diz também que nós éramos e somos como ovelhas a caminho de um matadouro. Isso significa absolutamente vulneráveis. Mas aqui diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu na cruz, no nosso lugar, e nos garante a vitória, pois quem intentará acusação contra os seus eleitos? Quem? Se nós observarmos a verdade da vida, como somos frágeis. Como somos frágeis. Mas aqui diz que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Irmãos, você pode pensar em todo tipo de luta. Você pode acompanhar diariamente a vida política da nossa nação e do mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Mas cabe a cada um de nós orarmos para que a intervenção divina, o mover de Deus, o mover sobrenatural de Deus, venha e faça todas as coisas segundo a sua vontade. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que está precisando do mover de Deus. Esses dias são dias de colocarmos toda a nossa vida diante do Senhor. Ontem à noite, durante uma refeição, e nós estávamos brincando na mesa, as meninas também, e no finalzinho da refeição, a Marina pediu um jogo. Como chama o jogo? Compartilhar? O jogo chama Compartilhar. Ele traz perguntas, e essas perguntas, elas são desafiadoras. E elas nos obriga a refletirmos com profundidade a respeito daquilo que ela nos indaga, e dentro daquilo que o jogo nos indaga, nós devemos compartilhar na mesa, diante de todos, o que pensamos e o que cremos a respeito daquela indagação. E uma das indagações do jogo ontem foi: quais são as maiores dificuldades que temos na vida? Oi? Quais são as maiores dificuldades que temos na nossa vida cristã? E ali foi surgindo respostas, e uma das respostas foi evangelizarmos pessoas que não conhecemos. Para outros foi evangelizarmos pessoas que conhecemos. Para outros foi obedecer integralmente ao Senhor.
Para outros foi termos uma vida de oração relevante e regular. Não é fácil, são muitos os desafios. Queridos, nós orarmos no momento da luta, da angústia, da necessidade, da perda, é uma coisa. Mas nós orarmos diariamente, porque mesmo em meio à abundância, nós reconhecemos que nós dependemos integralmente de Deus, não é fácil. E nós enxergarmos as necessidades dos outros e orarmos com a mesma intensidade que oramos pelas nossas necessidades, pela necessidade do outro, também não é fácil. Às vezes nós saímos para evangelizarmos pessoas que não conhecemos, para muitos é fácil. Mas nós evangelizarmos constantemente para aqueles que muito conhecemos, principalmente para os nossos parentes e amigos, não é fácil. Nós passamos uma noite acordados, orando, diante de uma calamidade que aconteceu conosco, pode ser fácil. Mas nós orarmos durante uma noite, mesmo diante da abundância, ou diante da calamidade para com o outro, não é fácil. Principalmente se o outro for alguém que nos persegue. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que devemos orar por aqueles que nos perseguem. Devemos amar aqueles que nos odeiam. E devemos falar bem daqueles que falam mal ao nosso respeito. Não é fácil. Não é fácil. Clamar ao Senhor a sua misericórdia quando nos falta dinheiro, nos falta recurso financeiro, nos falta recurso material. Talvez quando nos falta alimento. É fácil porque a necessidade nos obriga. Agora nós orarmos quando a mesa está farta com a mesma intensidade por aqueles que têm falta. E sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da nossa casa para levar o mantimento para aqueles que estão necessitados de alimento, não é fácil. Ontem nós estávamos compartilhando na mesa e pensando, meu Deus, como é fácil nós buscarmos o conforto e o descanso para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, nos dias de férias. Porque nós dizemos, nós merecemos, nós muito trabalhamos, nós merecemos. Como nós achamos que merecemos coisas boas. Mas abrimos mão dessa mentalidade de merecimento e ajudar uns aos outros. Logicamente, ajudarmos aqueles que precisam. E, acima de tudo, nós pensarmos, ainda que a nossa mente pense que nós merecemos, nós dobraremos o nosso joelho diante de Deus, abriremos mão de um momento de satisfação, de alegria, de gozo, de entretenimento, de alegria, de prazer, de descanso, e nos esforçaremos e faremos a obra do Senhor. Faremos, sabendo que Ele vai trazer vigor, Ele vai renovar as nossas forças. E assim como muitos dos nossos irmãos se esforçaram, se gastaram e se desgastaram na presença e na obra de Deus. Lendo essa semana, Filipenses, a carta de Filipenses já começa. Paulo, juntamente com Timóteo, escrevendo, dizendo
para que os irmãos não desanimassem. Não desanimassem com a sua prisão. Pois a sua prisão já tinha deixado de forma claríssima a toda e completa guarda pretoriana que Paulo estava preso por causa de Cristo, e não por ser ele malfeitor ou ser ele um delinquente. E a carta diz mais, que a prisão de Paulo animava a todos os irmãos a pregarem o evangelho de Cristo. Já pensaram sobre isso? Que a prisão de Paulo animou a todos os irmãos a pregarem o evangelho de Cristo. E Paulo se alegrava com o resultado que o evangelho estava obtendo através da sua prisão. Eu não sei o que é isso. Primeiro, eu nem sei o que é estar preso. Segundo, eu nem sei o que é estar preso por causa do evangelho. E terceiro, eu não sei nem o que é estar preso segundo a prisão da época. E se alegrar, porque por causa desta prisão, o evangelho crescia sobremaneira e toda a guarda pretoriana conhecia o evangelho através da obra que Cristo fez por nós. Amados, não nos cabe outra coisa neste momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. Senhor, faça em nós aquilo que Tu queres fazer através de nós na vida de outros. Deus precisa fazer em nós primeiro. Deus precisa fazer em nós. Aqueles que neste momento estão em jejum porque escolheram estar em jejum. Glória a Deus por isso. Mas tem muitos em várias partes do mundo que estão em jejum, não por escolhas. Foi imposto a cada um deles a fome e a miséria, por causa da miséria do coração do homem que não conhece a Deus. Estão sofrendo por causa do sofrimento da perdição no coração de muitos. Outros estão sem comer porque foram presos, porque pregam o evangelho de Cristo Jesus. Estou me referindo à igreja perseguida. E nós, diante de tanto conforto, de tanta liberdade, mas conforme está escrito nas cartas de Pedro, foi para essa liberdade que Cristo nos chamou, para vivermos o evangelho em toda a sua plenitude. Foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. Queridos, eu tenho certeza, eu tenho crido e eu sei que cada um de nós temos crido também, que Deus fará maravilhas no meio de nós. Se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Que essa corrente de jejum e de oração seja apenas o início de uma vida de oração, de consagração, de obediência pelo Espírito e de jejuns voluntários e de subsequentes jejuns pelo reconhecimento do poder de Deus. Alguém disse, e nós temos multiplicado e reproduzido ao longo da história. Não sabemos o autor, mas sabemos que é uma verdade, pois está coerente com a palavra de Deus. De quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha.
Que venha o avivamento de Deus sobre nós. Que venha como um sussurro. Que venha como uma brisa. E que essa brisa tome força. E venha varrer da nossa vida tudo que não provém de Deus. E venha encher por completo da presença gloriosa do Espírito de Deus. Em nós e através de nós. Que nosso Evangelho, que o testemunho do Evangelho que damos seja verdadeiro, seja poderoso, seja transformador, em nome de Jesus. Como os discípulos e apóstolos de Cristo, ao receberem as ordenanças do Senhor, conforme está escrito no final do Evangelho de Cristo, segundo Mateus, segundo Lucas. E após receber a incumbência de pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, o Senhor lhes deu também uma orientação dizendo: esperai para que venha sobre vós o Espírito Santo, para que venha sobre vós o poder do Espírito Santo. E lá, nos primeiros capítulos de Atos, nós sabemos que eles foram obedientes. Interessante que naquele episódio não existe nenhuma descrição que eles precisavam ficar todo o tempo em oração. A orientação é que eles aguardassem, e aguardassem juntos. E o interessante é que eles poderiam aproveitar a oportunidade de estarem juntos e fazerem tantas coisas, conversar a respeito de tantas coisas, brincarem a respeito de tantas coisas ou de tantas formas, mas eles unanimemente escolheram orar. E eles oraram por 10 dias, até que veio sobre eles o poder de Deus. Precisamos aproveitar cada instante que estamos juntos. E nesse momento oraremos ao Senhor, para que venha sobre nós aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Vou pedir ao Fred que, por favor, aquela música da Fernanda Brum, que fala sobre o Espírito de Deus. A igreja se coloca em oração. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir a Mônica, ore por nós, por favor. E que o Espírito de Deus, conforme a sua palavra, não sabemos orar como convém, Ele ministre sobre nós e ao coração de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua onipotência, pelo teu poder, Senhor, pela tua soberania, ó Deus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é para nós, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra ela é tão tremenda, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos ensina como viver, como agir, ó Pai. Senhor, e nós pedimos nessa manhã, ó Pai, assim como o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, falou que não nos deixaria desamparado, porque enviaria o Espírito, que deixaria conosco o Espírito Santo, Pai, que nós possamos realmente usufruir da presença do Espírito Santo, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Nós temos clamado, Senhor, pelo agir do Espírito Santo, Senhor, na nossa igreja, na vida de cada um dos nossos irmãos, na nossa vida, Pai. E nós continuamos pedindo e clamando ao Senhor, que a gente possa ver, Senhor, uma ação poderosa, livre, Senhor, do Espírito Santo em nosso meio, Pai. Tanto no nosso viver, no nosso proceder, no nosso agir, falar, Pai, que realmente a gente possa viver
viver pensando em fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente intercede, mais a gente percebe que a gente é carente do Senhor, Pai. Mais a gente se percebe cheio de falhas, de erros, ó Deus. E só o Espírito Santo para nos ajudar. E nós clamamos ao Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor, realmente orar por nós, interceder por nós, naquilo que as nossas palavras não alcançam, naquilo que as nossas palavras, ó Pai, são tão pequenas diante daquilo que às vezes a gente quer falar ou nem sabe realmente como orar. Ó Espírito Santo, age em nós. Espírito Santo, seja, Senhor, o nosso guia, o nosso consolador, aquele que nos ensina todos os dias, que nós possamos ser, Senhor, ter, Senhor, coração ensináveis, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que nossos olhos sejam sensíveis, que a nossa mente, Senhor, seja uma mente guiada e dirigida pela ação do Espírito Santo. Ah, Pai, nós precisamos do Senhor, como precisamos. Nessa manhã, nós te pedimos que a ação do Espírito Santo seja verdadeira e eficaz em nossa vida, que nós possamos estar abertos a receber tudo aquilo que o Senhor tem pra gente, ó Pai. Vá nos ensinando, sim, a trilhar nossa vereda de forma perfeita, Senhor, de forma a te agradar, que a gente possa cada dia mais parecer com Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
Atende, Senhor, as orações de cada irmão, de cada irmã. Atende as nossas necessidades, ó Deus. Nós reconhecemos o Teu senhorio sobre nós, a Tua bondade, a Tua graça. Nós queremos cada dia mais conhecer o Senhor, queremos cada dia mais ter intimidade contigo. Deus, em nome de Jesus, converte-nos a Ti. Jeremias diz: se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Liberta-nos, ó Deus. Converte-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Tira das nossas vidas tudo que não provém do Senhor e dá-nos, ó Deus, a sensibilidade de ouvirmos e obedecermos a Tua voz a respeito de todas as coisas. Direciona-nos, ó Deus, e capacita-nos para toda boa obra em Cristo Jesus. Tudo o que temos feito aqui, ó Deus, neste lugar, fala conosco, naquilo que estamos acertando, naquilo que estamos errando, naquilo que precisamos fazer, ó Deus, fala conosco. É um momento, ó Deus, que nós temos buscado a Ti, queremos buscar a Ti todo o tempo. Não permita-nos errarmos na Tua presença, ó Deus. Mas o Senhor, que é um Pai bondoso, um Pai amoroso, corrija-nos, ó Deus, como filhos amados. Segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, fale conosco. Enche o nosso coração de amor para com o Senhor, para com a Tua obra. Enche o nosso coração do Teu amor uns para com os outros, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a Tua misericórdia. Dá-nos o Teu perdão. Sara aqueles que estão enfermos, enfermos na alma, enfermos no corpo, enfermos na mente, Senhor, em nome de Jesus. Cura-nos, ó Deus, de tudo que precisamos ser curados. Liberta-nos, ó Deus, liberta os nossos entes queridos. Liberta, Senhor, a nossa parentela. Liberta os nossos amigos, ó Deus. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, tende misericórdia, Senhor. Oh Deus, tende misericórdia. Oh Deus amado, colocamos diante de Ti a vida do nosso irmão Edilson do Colégio Cristão. Ele e sua esposa que perderam um filho, Pai, no mês passado, de uma forma tão trágica, tão difícil. Deus, tende misericórdia, Deus. Vá ao encontro dessas vidas. Deus, suprimento a essas vidas. Ajude também na recuperação das cirurgias da irmã Silvia, irmã Marlene. Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Cuida da saúde de todos quanto precisam. Na recuperação da cirurgia do André, Senhor, tende misericórdia. Recupera, restaura por completo em nome de Jesus. Oh Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus, desfaz toda a obra do maligno em nome de Jesus. Abençoa a vida, Pai, do jovem Felipe, sobrinho do Fred e da Mônica. Converte aquele jovem por completo, liberta, ó Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e sonhamos. Colocamos as finanças dessa igreja nas Tuas mãos. Pai, colocamos todos os ministérios diante de Ti, todas as vidas envolvidas. Fortalece a cada um na Tua presença. Dê um ânimo novo a cada um. Dá-nos as estratégias certas, ó Pai, para fazermos a Tua obra com eficiência, com eficácia.
Em nome de Jesus, ó Deus. Que o nosso trabalho não seja em vão, para a glória do Teu santo nome. Colocamos todas as coisas nas Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Ó Senhor, recebe as nossas orações, o nosso jejum. Receba, ó Deus, o nosso clamor. Fortalece-nos na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada. Em nome de Jesus.